nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós terminamos um artigo do nosso catecismo que trata da fé em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós começamos agora o artigo 3º, que diz: Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Essa vai ser a temática dos próximos programas. O primeiro parágrafo tem como título: O Filho de Deus se fez homem. Parágrafo 456. Por que o Verbo se fez carne? Essa é uma pergunta que Santo Anselmo se fazia de uma maneira muito séria, né? Em latim, cur Deus homo. Por que Deus se fez homem, né? Por que isso? Então, no nosso parágrafo 456, nós lemos: com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando: e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Acho que todos têm presente do que o catecismo está falando. Nós temos 2 credos que nós recitamos nas missas. O credo menor, que é esse que a gente recita praticamente de cor todos os domingos, e chamado símbolo dos apóstolos, e tem um outro, um pouquinho maior, que a gente recita de vez em quando, mais em certas solenidades, e que ele foi composto em decorrência de 2 grandes concílios, os 2 primeiros concílios acontecidos na Antiguidade, o concílio de Nicéia, que foi aquele que trouxe a expressão que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e o concílio de Constantinopla, o primeiro concílio de Constantinopla. E aí temos esse credo que reúne a fé definida e professada nesses 2 concílios. Então, nesse segundo credo, um pouco mais longo, chamado niceno-constantinopolitano, em referência às cidades de Nicéia e de Constantinopla, nós professamos que por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, parágrafo 457, o Verbo se fez carne para nos salvar e para nos reconciliar com o Pai. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, nós vemos: foi ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Também na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 14, o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E mais ainda, na mesma primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 5, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Então vejam, aqui nós temos a resposta da própria Escritura, do próprio Novo Testamento, sobre por que o Verbo se fez carne. Ele se fez carne para nos reconciliar com Deus. Um pequeno comentário sobre essa expressão: foi ele que nos amou, o Pai nos amou, e enviou seu Filho como oferenda de expiação por nossos pecados. Sabemos que no Antigo Testamento, isso está muito claro já no Êxodo, mas, aliás, mesmo no livro do Gênesis aparece a ideia de sacrifício, as pessoas que oferecem determinados produtos da terra ou da sua própria criação de gado, né? Bois, ovelhas, cabritos, oferecia em ritos determinados de comunhão ou holocaustos em que a vítima era inteira queimada ou em sacrifícios de expiação. É muito forte no Antigo Testamento a ideia de que a vida está no sangue.
e que, portanto, a aliança de sangue era algo extremamente profundo. E aparece essa aliança de sangue já no Antigo Testamento entre Deus e o seu povo. Naturalmente, Deus não derrama sangue, e nem a pessoa, mas os animais oferecidos e sacrificados tinham o sangue aspergido, às vezes o próprio povo era aspergido com o sangue, o templo, a tenda, objetos, e havia a Arca da Aliança, uma caixa, né, onde estavam os mandamentos e uma amostra do maná, e que era o sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo. E o lugar mais sagrado, aparentemente para nós, era simplesmente um enfeite, né? A tampa, ela era coberta com uma camada fina de ouro puro, né? E havia ali duas imagens de dois querubins, e eram considerados o escabelo, né? O tapete, o apoio dos pés, quando Deus vinha ao seu povo. Naturalmente, são antropomorfismos, né? Deus imaginado com figuras humanas, embora Israel e o Antigo Testamento se esforcem cada vez mais para mostrar que Deus é totalmente diferente da criação. Mas nós não temos outra maneira de falar de Deus a não ser usando a linguagem e as coisas próprias da nossa humanidade. Então, aquela tampa, aquele lugar, era chamado de propiciatório, kaporet, no hebraico. E justamente ali o sacerdote aspergia, né, na direção daquele kaporet com sangue, e aspergia também o povo para renovar essa aliança de sangue entre Deus e o seu povo, né? Essa ideia do sacrifício expiatório, né? O sangue chegando até a divindade, Deus mesmo apagava o pecado do povo. O que a carta aos Hebreus vai dizer é que esse sacrifício tinha que ser renovado continuamente, né? E o próprio sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que oferecer sacrifícios não só pelo povo, mas também pela sua própria família e por ele mesmo, né? Enquanto que o sacrifício de Cristo foi oferecido uma vez por todas. Então, é aqui que a gente deve entender que Deus enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. A carta aos Hebreus vai mais além, não é? Os sacrifícios de touros, de bodes, de ovelhas, não podiam apagar de maneira definitiva os pecados, porque, afinal de contas, Deus é totalmente outro acima da criação. Aqui, naturalmente, entra a figura do mediador, né? O mediador é aquele que tem acesso tanto a uma parte quanto a outra. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque ele é verdadeiro Deus e, portanto, ele habita com Deus, e ele é verdadeiro homem, então ele conhece as nossas limitações. Então, ele foi enviado como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. A expressão que João Batista usa para se referir a Jesus, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, nós a repetimos a cada ceia que nós celebramos, a cada Eucaristia, quando o celebrante eleva a hóstia consagrada e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí nós respondemos como aquele soldado romano, né? Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o teu servo será curado e minha alma será salva. Então, meus queridos, vamos adentrando nesse mistério tão central da nossa fé. O Filho de Deus se fez um de nós. Que o Senhor, então, nos abençoe, nos livre de todo o mal e vá nos conduzindo cada dia para a vida eterna. Amém.